Kim, sem perder tempo, ainda falando sobre a fraude do INSS, o nosso entrevistado é justamente o senador Sérgio Moro, do União Brasil, do Paraná. Tudo bem, senador? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Boa noite ao senhor. Boa noite, Thiago. Um prazer estar falando aqui para a Jovem Pan, estar acompanhando esse grave escândalo do roubo dos aposentados e dos pensionistas. E hoje foi um dia importante ali na Comissão de Fiscalização do Senado para a gente cobrar explicações desse governo, das providências tomadas e por que com tanto atraso. Pois é, senador, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: claro que os aposentados e os pensionistas são os maiores interessados em que esse roubo seja esclarecido e o dinheiro ressarcido. Mas você não acha que o Congresso perde muito tempo nessa discussão? Quem foi o culpado, governo A, governo B, quando a solução ainda não está totalmente clara? Não, isso quem está utilizando esse subterfúgio é o governo. Eu quero que seja investigado o mais amplamente possível. Inclusive, assinei o requerimento da CPMI. Agora, existia uma série de explicações que não vinham sendo dadas pelo governo. Então, veja, o Ministério da Previdência foi informado expressamente em uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social em junho de 2023. Estava presente o anterior ministro, Carlos Lupe, estava presente o atual ministro, Vonei Queiroz, na condição de secretário executivo da Previdência, e isso está documentado. Não tomaram nenhuma providência, foram informadas das fraudes, não tomaram nenhuma providência. Foram tratar desse assunto novamente apenas no ano seguinte, editando lá o INSS uma instrução normativa que, no fundo, a pretexto de combater a fraude, facilitou a fraude, ao prever que só poderia ser responsabilizada as entidades em circunstâncias muito específicas e, do outro lado, acabando com a revalidação que deveria ser feita e estava prevista na instrução anterior. Então, o governo joga essa cortina de fumaça, assim como o ministro. Estou até lendo a chamada aqui da Jovem Pan. Vonei Queiroz disse que Moro não fez nada para combater as fraudes. Ora, eu fui ministro da Justiça do governo anterior até abril de 2020. O ministro fala lá que teve um depoimento de um servidor do INSS em setembro de 2000. Eu nem era mais ministro. Mas, em todo caso, se eu, na época que fosse ministro, tivesse sido informado como ele foi em junho de 2023, eu não descansaria enquanto o fato não fosse investigado, suspenderia imediatamente esses descontos e nós trabalharíamos para que fossem presos todos envolvidos. Quem está preso hoje, Thiago? Ninguém está preso. Você tem o ex-presidente do INSS, nomeado pelo Lupe, você tem o ex-procurador-geral do INSS nomeado pelo Lupe, o Lupe nomeado pelo Lula, que tem indícios de terem recebido suborno de 17 milhões de reais, e essas pessoas não estão presas. E é uma conversa fiada essa história de que foram bloqueados 2 bilhões e tanto para ressarcir os segurados. Não tem bloqueio nesse montante, não. O que tem é uma decisão no sentido para bloquear valores desse montante. Mas efetivamente bloqueados não tem nada perto nem de 1 bilhão de reais. Essa é uma falácia do governo. Por isso que a gente precisa, sim, ir com rigor e ir com a CPMI. Senador, agora as perguntas dos nossos comentaristas. O Cristiano Vilela está aqui nos estúdios. Daqui a pouquinho o Nelson Kobayashi também participa. Vilela, boa noite para você. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, senador. Senador, referente a esse imbróglio, a essa troca de acusações, a essa questão dos descontos indevidos, na sua opinião, seria o caso de se vedar esse tipo de descontos nas aposentadorias, seja descontos de associações, seja descontos, inclusive, de crédito consignado? Seria o caso de vedar, porque a fraude foi muito grande, né? As averiguações que foram feitas, tem um relatório da CGU, veja, de 2024, ainda, setembro de 2024, que aponta do universo de mais de 1.200 segurados entrevistados por amostragem, mais de 90% deles disseram que nunca autorizaram. Mais 70% deles disseram que nem sabiam desses descontos. Então, dado o grau de fraude nesses descontos, a melhor providência era a interrupção. Agora, deviam ter interrompido lá atrás, em 2023, quando eles foram expressamente informados sobre essas fraudes. E o volume do aumento dos descontos tornava evidente que estava havendo uma fraude, né? Em 2022,
último ano do governo anterior, foram 706 milhões de reais descontados. Já em 2023, esse número pulou para 1 bilhão e 300 milhões de reais. E em 2024, foram 2 bilhões e 800 milhões de reais. Como é que o pessoal do INSS, como é que o pessoal do governo, do Ministério da Previdência, não tomou providências? Só foram tomar depois que a investigação da polícia, que foi motivada, aliás, por matéria jornalística e não por pedido do governo, quando a coisa estourou, aí sim que eles foram lá fazer esses descontos. Agora, uma preocupação também que a gente tem que ter, Cristiano, como esse dinheiro vai ser devolvido ali aos aposentados e pensionistas lesados. O governo está achando que é muito boa a notificação eletrônica, fazer pelo meu INSS, mas o problema é que boa parte desses aposentados são pessoas idosas, às vezes com dificuldade de acessar a internet. Então tem que ter uma notificação, ao meu ver, pessoal. Senador, pergunta agora de Nelson Kobayashi. Kobayashi, boa noite, bem-vindo. Senador, boa noite, Tiago, boa noite a todos que nos acompanham. A minha pergunta, senador, é em relação ao potencial deste escândalo de se tornar grande, como foi, por exemplo, o escândalo do Petrolão e antes um pouco do Mensalão. O senhor empresta o seu nome como um símbolo de combate à corrupção no caso da Operação Lava Jato. O caso do INSS tem potencial de se tornar um escândalo tão grande àqueles anteriores? E mais do que isso, quais os cuidados que a investigação deve tomar agora para que não haja, como houve anteriormente, as nulidades, as anulações daqueles escândalos anteriores? Bem, primeiro, Nelson, essas anulações são uma reviravolta política. Não tem nenhuma razão para anular casos das condenações da Operação Lava Jato. A gente está vendo, inclusive, o caso Collor, né? Quando não querem anular, não anulam. E ele também iniciou lá em Curitiba essas investigações. O que houve é uma reviravolta política. Agora, o governo está tão empenhado, o governo Lula está tão empenhado em não deixar sair essa CPMI, que é um indicativo de onde essa CPMI pode chegar. Afinal de contas, os sindicatos e associações beneficiadas sempre foram parte da base de apoio do governo Lula e do PT. Tanto assim que um dos sindicatos beneficiados dirigido, tem por vice-presidente o irmão, né, o Frei Chico, do presidente Lula. E, estranhamente, a AGU promoveu um pedido de bloqueio, né, de valores dessas associações envolvidas na fraude, mas, pelo jeito, se esqueceu de algumas importantes, como a CONTAG, como a CONFER e esse outro sindicato que tem como dirigente, um dos dirigentes, o irmão do presidente Lula. Por isso que a gente precisa ter uma CPMI para que a investigação seja abrangente e que fuja desse cenário que a gente percebe que o governo está querendo controlar os danos e evitar que a investigação chegue até as suas últimas consequências. Se o governo, como diz, a culpa foi do governo passado, essas coisas todas, né, não é verdade isso, mas se ele afirma isso e se ele diz que quer investigar, então que apoie a CPMI e não tente aí demover os parlamentares da base que disseram até que iam assinar a CPI, de assinarem. O senador, sei que o senhor está com um horário curto, daqui a pouco o Vilela vai fazer mais uma pergunta, a última, provavelmente, mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte: na semana que vem, o ministro das Relações Exteriores estará no Congresso Nacional justamente para explicar o asilo que o governo brasileiro deu à ex-primeira-dama do Peru. O senhor pretende questioná-lo de que maneira, não só nesse assunto, mas quais outros assuntos? Duramente, porque, veja, o meu requerimento que eu apresentei foi motivado por esse asilo vergonhoso concedido à primeira-dama corrupta do Peru e o envio de um avião da FAB, né, para buscar essa pessoa como se ela fosse uma alta dignatária. Mas o que nós tivemos desde então? Cada semana nós temos um ato vergonhoso da nossa diplomacia. Lula foi a Moscou aplaudir as tropas que invadiram a Ucrânia e dar um abraço afetuoso no Vladimir Putin, que inclusive é acusado de crimes de guerra. Acho que nunca a imagem do Brasil internacional foi tão deteriorada do que durante esse governo Lula. Como se não bastasse, né, dias depois, nós tivemos conhecimento desse outro episódio, também vexaminoso, no qual são duas versões. No qual a primeira-dama Janja teria praticado ali uma impropriedade
durante um encontro com Xi Jinping e sua esposa, falado que não devia, e depois o presidente Lula assumindo essa responsabilidade, dizendo que foi ele, mas confessando ali naquele momento que teria convidado um representante do governo chinês para vir ao Brasil para falar sobre regulação e censura das redes sociais. Ora, não se chama alguém do governo chinês, um representante do governo chinês, para vir ao Brasil discutir censura das nossas redes sociais. Isso é algo também absolutamente apropriado. O ministro Mauro Vieira vai ter muito o que explicar, né? Vão se acumulando esses episódios e a diplomacia internacional do Brasil nunca esteve tão ruim. Vilela? Senador, na linha do que o senhor colocou há pouco, ainda sobre o caso do INSS, uma CPMI que venha a trazer elementos do governo anterior não pode ser uma estratégia para, no sentido de fazer com que acabe dando em nada, quando se amplia muito, quando não se tem um foco específico, um foco objetivo, muitas vezes as CPIs acabam não conseguindo direcionar e ter sucesso? Eu acho o seguinte, eu saí do governo anterior em abril de 2020, mas a gente viu naquele governo iniciativas para combater a fraude. A própria MP 871, que foi publicada ali em 2019, depois convertida em lei, ela visava exatamente coibir essas fraudes no INSS. Esses sindicatos e essas associações beneficiadas, como CONTAG, CONFER e outras, elas sempre apoiaram o PT, PSOL, PDT, esses partidos, que fazem parte da base do Lula. Foi no governo Lula que surgiram esses indícios de subornos pagos ao presidente do INSS, do governo Lula, ao procurador-geral do INSS do governo Lula. Então, assim, eu creio que posso falar aqui pela oposição que a oposição é absolutamente confortável com realizar a investigação mais ampla possível, tanto assim que quem requereu a CPMI foi a oposição. Então, não tem problema nenhum em fazer a investigação mais abrangente possível. É como o ministro hoje fantasiando de que eu teria alguma culpa por ter me omitido para investigar um fato que eu nem tive conhecimento. Enquanto que ele, numa reunião da Previdência, em junho de 2023, foi expressamente informado e não fez nada. Foram fazer 2 anos depois por conta da investigação que foi iniciada por conta de matéria jornalística. Então, quem tem que explicar muito é o governo Lula. Ninguém tem medo de CPMI, não. O senador, pelo menos na oposição. Perfeito. Senador, em um minutinho, se por acaso o governo não conseguir recuperar todo esse dinheiro que foi roubado, o dinheiro vai sair de onde? Vai sair, claro, do orçamento, qual área que pode ser usada, como é que fica? O governo pode simplesmente pegar dinheiro e devolver para os aposentados, claro, com justiça, porque eles foram lesados, mas esse movimento pode, o Congresso vai fiscalizar isso de que maneira? Bem, se não for encontrado patrimônio suficiente dessas associações ou dos dirigentes dessas associações beneficiados pelas fraudes, e ali, pelo jeito, tem um manancial de laranja e pessoa interposta, tem que ser responsabilizado, a meu ver, em primeiro lugar, os dirigentes do INSS e os dirigentes do Ministério da Previdência e dos dirigentes do governo Lula que se omitiram e não tomaram nenhuma providências. Esgotado o patrimônio dessas pessoas, aí sim pode-se eventualmente avaliar a possibilidade do Tesouro assumir alguma parcela, mas é algo complicado. O que a gente não pode fazer é desfalcar a Previdência para reparar esse dano e deixar essas pessoas que umas receberam suborno, outras foram especialmente beneficiadas e outras ficaram 2 anos sem fazer nada no Ministério da Previdência assistindo essas fraudes se acumularem. Então, tem muita gente aí que pode ser responsabilizada. Senador Sérgio Moro, do União do Paraná, muito obrigado mais uma vez pela entrevista à Jovem Pan. Até a próxima, senador. Muito obrigado, um prazer e uma boa noite para todos vocês. Boa noite para o senhor.